Boa noite, Elzinha, Elder. Sejam bem-vindas à nossa live. Estou aqui convidando a Rênia, aguardando ela entrar, aceitar o convite. Vou fixar aqui o nosso tema, que é Sai na Prática. Boa noite, inteligência emocional. Estou aguardando a Rênia entrar. Rênia, já te enviei o convite. Basta você aceitar o convite. Oi, Isso, tudo bem, Rênia? tudo jóia? Tá me Seja escutando bem? bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite de participar dessa live. Eu que agradeço. Eu fico muita gratidão por você ter me chamado. É um tema muito legal que eu gosto muito. Então eu só tô, nossa, muito feliz. Que bom. Eu estava aqui conversando um pouquinho com as pessoas que estavam entrando, enquanto você estava entrando na live, que Sim, 80% das pessoas fracassam no trabalho, principalmente, por falta de verdade. inteligência emocional. Isso foi uma pesquisa da revista Você S.A. Sim, verdade, verdade. Até É, no livro também do Daniel Goleman, ele fala sobre isso, uma pesquisa que ele fez sobre a maioria das pessoas não tem inteligência emocional, né? Chega a ser mais de 90% até. é, E é bem interessante o livro. é assustador. É assustador, né? E a gente está tentando sair disso aí, né? É isso aí. Então, Passar um Rênia, pouquinho. eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Já falei um pouquinho que você é minha amiga, coach, fisioterapeuta, mas conta um pouquinho para a gente sua história. Quem é a Rênia? Então, eu sou casada, eu tenho duas filhas lindas, né? Uma de 23, uma de 16 anos. A gente trabalha com construção civil e outras coisas também. E sou fisioterapeuta também, sou formada, apesar de não estar atuando agora, tem tempo que eu já não atuo como fisioterapeuta. E fiz a formação em coach pelo Febracis, sou formada coach integral sistêmico pelo Febracis, conheci a Ivonete, minha amiga, né, minha coach também, É, adoro, minha aprendo coach. muito com ela, cada sessão a gente aprende muito. E é isso aí, também para poder aprender cada vez mais, tentar nos ajudar. E o coach trouxe muitos benefícios para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. E a gente está para ajudar todo mundo e conversar sobre tudo isso. Essa sou eu. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que a inteligência emocional é apenas ter autocontrole, né, Rênia? Mas me fala um Sim, pouquinho. Então, o que que é inteligência emocional? a inteligência emocional nada mais é do que você conectar com você mesmo, se você se conhecer, né? Você ter um autoconhecimento e entender as suas emoções, né? E saber aplicá-las de uma maneira adequada, né? Não deixar que ela destrua a sua vida. Então, é você se conectar, é você entender as suas emoções e também entender um pouco das emoções do outro, tentar se conectar com as outras pessoas de maneira que você possa extrair o melhor tanto dela quanto sua também. Isso é inteligência emocional. A gente fala que são as competências emocionais, pessoais e as sociais, né? É Sim, como eu me conecto comigo e como eu me conecto com os outros, né? exatamente, exatamente. E como você lidar com isso? Porque assim, nós somos sujeitos a ter inúmeras emoções, né? Essa é do ser humano. A gente tem raiva, a gente tem amor, a gente tem, enfim, tem tristeza, alegria. E como que a gente lidar com isso? É preciso observar como que a gente está lidando com isso, como que a gente emprega isso no nosso dia a dia. A gente deixa essas emoções negativas destruir a nossa performance. Então é importante estar se conectando com isso. E entender como que o outro trabalha com isso também, né? Como o seu próximo Uhum. está trabalhando com isso também. Então, assim, eu trago muito. Como entender essa inteligência emocional é um equilíbrio entre o lado direito e esquerdo do cérebro. A gente fala que é Sim. ilustrativo, que não existe Aham, essa divisão, né? Mas aham. aquele lado da criatividade, da criatividade, da imaginação, dos sonhos, e o lado da lógica, do racional, é Conhecimento, como a gente equilibra esses dois lados, né? exatamente. Eu acho que não, acho não, tenho certeza que não tem como separar isso, né?
didaticamente, sim. para a gente entender um pouquinho melhor, a gente acaba explicando dessa maneira, entre o hemisfério cognitivo, Direito. né, e o hemisfério emocional. Mas uma está ligada na outra, não dá para viver separado, né? Você não pode trabalhar só com a sua parte racional. E a sua parte emocional, como que fica? Isso em todas as áreas da nossa vida, não só o profissional, né? Na família também. Isso tudo é muito Uhum. importante. A Sai na Prática está falando exatamente isso. A inteligência emocional tem. Fazendo uma pergunta aqui para a gente, Ah, Rênia. Se a inteligência emocional, na hora de se destacar numa entrevista, se é utilizada na hora de se destacar numa entrevista de emprego, se você com pode utilizar essa certeza, inteligência. com certeza. É exatamente isso que a gente acabou de falar. Você vai se autoconhecer, você tem a sua autoconsciência. E essa autoconsciência, esse autoconhecimento é um processo maravilhoso para você alcançar o que você almeja. Então, você precisa ter essa emoção, né, essa inteligência emocional em qualquer situação da sua vida, inclusive para estar numa entrevista de emprego. Né? Você precisa perceber. Às vezes você está lá fazendo uma entrevista de emprego, a pessoa te pergunta uma coisa que pode te deixar chateado, que não pode ser, que Sim, pode ir até mesmo contra o que você imagina, o que você idealiza. Aí que você vai deixar a sua emoção falar mais alto. Então você precisa aprender a controlar suas emoções, que ela venha sem problema nenhum, mas você precisa aprender a controlá-la. De que maneira? Opa, esse aí eu estou sentindo, até que ponto eu posso estar sentindo isso? Eu vou, sei lá, vou esbravejar, vou brigar? Vale a pena? Vai me levar a algum lugar isso? Não, então peraí, vamos levar para outro lugar. Então, a inteligência emocional, em todos os aspectos, ela é importante. a gente fala que assim, uma pessoa bem desenvolvida na sua inteligência emocional, ela age de formas, ela sabe agir tanto na dor, né, como no desafio, quanto na dor. Ela consegue Sim, trabalhar os vários momentos da vida, né? E como é que a gente sim. desenvolve, Reina, a inteligência emocional? Então, é exatamente isso, é se autoconhecendo. E autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Você passa a entender que você é responsável pelo que acontece na tua vida. Você é responsável pelos teus atos, pelo teu agir, pelo resultado que você tem na sua vida. Então, para você desenvolver a inteligência emocional, é claro que a gente está falando assim, né, Ivonete? Eu acho que se a gente fosse falar aqui sobre inteligência emocional, a gente ia É levar a isso. noite toda. É um curso, é um Nossa, é curso. maravilhoso. Tem tanta coisa para aprender, tem tanta coisa para falar, porque dentro da inteligência emocional a gente tem as fraturas emocionais que precisam ser trabalhadas, né? Então a gente precisa conhecer cada um quando está fazendo até o coach com eles. Mas enfim, como que a gente vai desenvolver isso? É nos autoconhecendo e fazendo pergunta para a gente mesma. Essa maneira que eu estou agindo é uma maneira coerente? Vai me levar a algum lugar? Que emoções eu estou sentindo? Né? Que tipo de sentimento eu tenho com relação a determinadas situações da minha vida? Eu consigo me controlar essas emoções? Então, para desenvolver isso, tem uma infinidade de coisas que dentro do coach a gente faz, né? A princípio, você tem que conhecer mesmo se isso está te trazendo algum benefício ou não, ter a consciência e a autorresponsabilidade que você é responsável pelo que acontece na tua vida. A gente, assim, pode mudar, trabalhar a inteligência emocional se a gente mudar hábitos da nossa vida, né? Hábitos, Exatamente. Aham. Comunicar o que que condutas, você tá. Exato. O que que você. pensamentos, comportamentos. Sim, exatamente. O que que você está comunicando? Como que é a sua maneira de falar? Como que é a sua maneira de agir? Você grita, como que você age? Né? Como que você pensa? O que que você sente? Então, é por aí. Sim, eu falo sempre do seguinte: como é que você acorda todo dia, né? Se você acorda querendo um dia maravilhoso, um dia que seja de grandes resultados, de excelência, você acordar esse saco, mais um dia, coronavírus está aí, vou ter É, que trabalhar com medo, né? exatamente. Mude seus hábitos, mude sua vida, né? Tem que Não, definhar. é exatamente isso. E assim, dentro da inteligência emocional, foi o que eu acabei de falar. Existe uma infinidade de coisas a serem aprendidas e a ser compreendidas, né? O que a gente está falando aqui para nossa live, é só uma explicaçãozinha, mas assim, é exatamente isso. Como que você acorda? Né? Você acorda de bom humor? Você acorda de mau humor? Como que é seu dia? Tudo você reclama? Tudo você esbraveja? Como que é seu dia? Né? Como que você age com teus filhos? Como que você age com teu marido no seu profissional? Estamos aí com a pandemia, né? Quer dizer, é só você que se sente
é vítima da história, o mundo inteiro Uhum. está parado, né? Não é só a gente, o mundo inteiro está parado. Então, é importante a gente analisar isso. E assim, o que acontece é que tem muita gente que não consegue por si só, né, Uhum. identificar. Foi o que a gente está falando sobre as fraturas emocionais, enfim, tudo isso. Mas a gente pode ajudar, sempre. Sim. O Edu, que fez o curso de coach com a gente, Ai, lindo ele tá, ele. oi, Edu, ele está falando assim, que é a maneira que você se comunica com o mundo, né? A inteligência emocional é Uhum, a maneira que você se comunica com o mundo. Né? Então, assim, exatamente. tem gente aqui que está falando também, entrou muita gente legal, está dando Ai, que tchau pra bom. gente, a Beth está aqui com a gente, Oi, a Beth, Glau. linda. Eu sempre falo Ah, isso, né? Não tem como a gente não falar em inteligência emocional se a gente não falar de crenças, sim, Reni? uhum, E crenças exato. é a forma que a gente se comunica, né? Tudo que eu penso, tudo que eu comunico, eu penso, tudo que eu penso, eu sinto, tudo que eu sinto vira crença. Então, se eu acordo E realiza. e realizo, né? Se eu falo assim, olha, eu sou burra, eu vou acordar sendo burra e vou Sim, continuar sendo burra. Então, eu tenho que mudar minhas formas de comunicar. Isso exatamente. também é inteligência emocional. Aham, Inteligência emocional também está lá na Bíblia. Tem um versículo da Bíblia que fala aqui que é Eclesiastes, que ele fala assim: controle o seu gênio. Jesus Cristo já falava, tem inteligência emocional. aham. Né? É um desafio, realmente. Exatamente isso. A gente tem que saber o que a gente está comunicando para a gente mesmo, né? Tem gente que. A gente, vamos colocar todo mundo, né? Nós também estamos aprendendo muito. Acho que a gente aprendeu muito nesses últimos tempos que a gente estudou tudo isso, aprendeu, leu muito tudo isso. E faz toda a diferença, pode acreditar, faz toda a diferença como que você comunica, o que você pensa, o que você sente, isso faz toda a diferença. E é claro que às vezes a gente sente coisas que vêm desde a nossa infância que fica muito marcado. E a gente não consegue se libertar e continua com aqueles pensamentos e continua comunicando vitimismo, solidão, enfim, fraqueza, incapacidade. Continua comunicando isso, mas são fraturas, são emoções lá que eles sentiram lá atrás que precisam ser trabalhadas, que precisam a gente mudar. E isso a gente consegue fazendo um trabalho excelente com o coaching. Um coach. A inteligência emocional tem com relação com a alta performance? Ah, com certeza. Tem. Imagina. Tem que ter, né? É. Claro, você tendo conhecimento e esse conhecimento sendo associado com emoções certas, né? Emoções importantes e uma ação focada, que a gente fala que é a fórmula da alta performance, né? Ter o conhecimento com as emoções é, é, Focada, adequadas, né? focadas e também com as ações focadas, quer dizer, é só sucesso. Então, com certeza tem. O seu emocional, ele está em todas as áreas da sua vida. Não, como eu disse, não só profissional, mas em todas as áreas da sua vida. E a auto performance precisa justamente que você tenha uma inteligência emocional sadia. Eu falo o seguinte, assim, que o conhecimento hoje, por si só, ele não tem mais valor, né? Eu vou Não. levar, vou levar para a minha prática. Se eu pego lá um Uhum. enfermeiro, que ele tem um currículo maravilhoso, eu vou olhar o currículo, mas na entrevista eu vou tentar descobrir o que ele tem a mais, qual é o plus dele, né? Que é a inteligência emocional, como é que ele reage à pressão, como é que ele reage às minhas perguntas, Aham. o que é que ele tem para trazer de resultado, né? Se ele tem ação focada, se ele tem emoções inteligentes. Então a gente Isso. fala assim, aquele profissional que a gente fala o seguinte, ele é excelente enfermeiro, mas ele é emburrado, mas ele é agressivo, mas ele é ótimo tecnicamente. Acabou, isso não existe mais. Não existe Porque a mais. gente, porque o currículo é obrigatório, é seu básico. Agora, o que você vai Aham. dar além, né? O que você vai trazer além? Aham. Você pode E dar um hoje, exemplo para a gente, Reni, assim, de como você utilizou a alta performance, um exemplo da sua vida, como é que você teve que desempenhar ou então utilizar a inteligência emocional na sua vida? sim, nós temos uma infinidade de exemplos, né?
E Uhum. até voltando um pouquinho, Ivanete, para complementar, falando sobre as empresas e hoje que só o currículo não está valendo muito, vamos dizer assim. Não é que está valendo muito, claro que vale, o conhecimento é válido, né? Não é isso que Aham. que eu quero dizer. Ele é Mas obrigatório, ele é o é básico, obrigatório, né? mas hoje as empresas, elas estão avaliando muito o profissional nessa parte emocional também, né? Eles, antes de tudo, às vezes até perguntar, né, que formação tem, eles começam a fazer um questionário, uma pesquisa ali com aquele profissional para ver como que anda o emocional dele, né? É E, muito legal isso. E eu acho isso importantíssimo, até mesmo para a gente colocar para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao redor, que é importante trabalhar o emocional. Você não pode só, eu vou aprender, aprender, aprender. É importante aprender, o conhecimento é válido em todas as áreas, em todas as horas, mas o emocional tem que estar junto. E, bem, o para mim. Paulo, Oi. o Paulo Vieira, ele fala que ele testava, né, os candidatos deles, colocava numa Aham. sala, desligava o ar-condicionado, deixava o ar-condicionado bem quente, depois ele esfriava, para ver como é que as pessoas reagiam, né? Testava mesmo. Testava mesmo, como é que deixa cair uma folha de papel no chão para ver como é que a pessoa reage. Isso tudo É, são testes de inteligência. Como é que você reage a alguns, né? Se aquela é, pessoa que reclama de tudo, se aquela pessoa que faz a diferença, né? Se é verdade, é procura verdade. melhorar a situação. E eu trazendo isso para minha vida, desde quando eu aprendi tudo isso, assim, virou a chave, porque eu compreendi muita coisa, eu consegui entender muita coisa na minha vida. Então, hoje eu vou trazer, vamos colocar um exemplo agora nessa pandemia, né, que nós estamos vivendo aqui, que o mundo todo está parado, e quando surgiu, vai ficar em casa, não pode mais sair, não pode mais trabalhar, não pode fazer isso, tal, tal, tal. E a gente mexe com construção civil, a gente mexe com prefeitura e tal, e aqui em casa paramos todos de trabalhar, de uma certa maneira, e o que nós notamos, né? Eu, meu marido, até minha filha mais velha que também já trabalha. E agora? O que nós vamos fazer? Acaba o emocional da gente ficando meio, meu Deus do céu. Mas aí que vem a inteligência emocional. Porque você passa a se conhecer, você passa a se avaliar e você passa a entender a emoção que você está sentindo. Nós nos permitimos sentir tudo aquilo, né? Meio desespero, e agora o que vamos fazer, tal, tal, tal. Mas logo que a gente começou a entender, opa, o problema a gente já tem, a gente já sabe qual é o problema. Então vamos focar na solução? Vamos É tentar isso. bem, vamos ficar aqui não sei quanto tempo dentro de casa, o que a gente vai fazer? Então começamos a mudar a nossa maneira de pensar, de comunicar, de acordar. Vamos acordar com alegria, vamos limpar a casa, vamos fazer isso, não sei o que, tal, tal, tal. E por incrível que pareça, as ideias vão aparecendo e a gente vai colocando em ação e já estou montando um outro negócio, Tá vendo? Eu junto com acho a que é minha o que você família. falou. A frase que você falou é o seguinte: é focar na solução, né? Exato. Focar, Aham. parar de olhar o É, problema e olhar e focar o na problema já solução. está aí. Você não pode deixar toda a tua energia para esse problema. Então, se você sabe que o problema está, vamos tentar buscar a solução. Que maneira? Pô, se eu acordar todo dia desesperado, se eu acordar todo dia brigando com todo mundo, se eu acordar todo dia me achando a vítima da história, eu vou ser a vítima da história. Eu vou ser o derrotado. Entendeu? Então, é o autoconhecimento, é a autorresponsabilidade. Opa, eu sou responsável pelo que eu quero que aconteça na minha vida. Não sou só eu que estou nessa situação. Então, vamos mudar, vamos fazer. O que a gente vai fazer? Que não sei o que, tal, tal, tal. E assim, é tão maravilhoso, eu falo que é até milagroso, que pô, caiu de uma ideia que a gente estava conversando, de repente, pô, que tal fazer isso? E estamos começando e está começando a dar certo. E é legal isso. Então, você vê que faz a diferença. A Sai na Prática fez uma pergunta: quais são as dicas quando temos que enfrentar um dia difícil no trabalho ou uma reunião delicada? Então, aproveitando a pergunta da Sai na Prática, fala para a gente quais são as dicas para obter a inteligência emocional no trabalho, isso é alta performance, e quais dicas que você dá aí para sair na prática com relação a uma reunião delicada, então um dia difícil, enfrentar uma pessoa também, que né, tem dias que você precisa ter conversas difíceis no É, trabalho. é desafiador, né? Mas eu acho que a gente tem que se posicionar. Eu acho que a gente tem que estar sempre se posicionando. O que é se posicionar? É você assumir o seu papel, né? É importante saber que, bem, se eu vou ter um dia difícil, se eu vou ter uma reunião difícil,
se eu tenho coisas a decidir que são importantes naquela determinada hora, mas também são complicadas, que eu vou ter que lidar com pessoas que nem sempre o emocional é tão agradável. Então eu preciso me posicionar quem eu sou, como eu me conheço, como eu vou agir, o que eu comunico, o que eu sei, qual é o meu conhecimento. Então são perguntas poderosas que você passa a fazer para você. E aí você decide se você vai entrar na mesma vibração do que está acontecendo nesse dia, ou se você vai ficar na sua vibração e tentar melhorar, e tentar acabar esse dia da melhor maneira possível. Então a minha dica é essa: se posicione, se conheça, administre a sua emoção, não deixe que elas sejam destrutivas. Administre o seu dia de maneira que você possa chegar no final do dia e falar assim: opa, foi um dia desafiador, mas foi um dia Uhum. que eu venci, que eu consegui chegar lá e tô bem, e tô aqui em pé, tô linda, maravilhosa. Então é isso, acho que é se posicionar, se conhecer, autoconhecimento, autoconsciência de tudo que você está fazendo e do que você é capaz de fazer. A Bianca, oi Bianca, Bianca Cris está em todas as lives, agradeço a presença da Bianca. Ela está falando assim, focar no positivo, nos pontos positivos, neutralizando os negativos. Ela disse que leu um artigo, que ela leu um artigo sobre isso e fez toda a diferença na vida dela. E realmente, Que bom. a gente não está dizendo para as pessoas não enfrentarem os problemas, mas eu acho Sim. que quando a gente Uhum. tem inteligência emocional e a gente procura, a gente entende os nossos sentimentos e a gente sabe como eu vou reagir àquele momento. Então, se hoje eu estou Aham. triste e eu vou trabalhar e vem uma pessoa querendo conversar comigo, eu me conhecendo, eu posso dizer para essa pessoa assim: hoje não é um bom dia para conversar com você. Uhum. A gente pode Claro, conversar amanhã, essa claro, conversa pode ser deixada para amanhã, né? E você claro. começar a se Aham. entender também, para você entender o Claro. outro. É exatamente isso. É você A começar a gente entender os seus sentimentos e como você reage, né? Ah, eu vou conversar com uma pessoa que eu não gosto. Nem todo mundo a gente gosta, mas a gente tem que claro. conversar com aquela pessoa, né? Então eu falo Sim. assim, eu vou me preparar para conversar com aquela pessoa, né? Aham, sim. Assim, não adianta a gente pensar, eu vou ser negativo o tempo todo. É claro que nem sempre a gente acorda 100%, né, Ivonete? Tem dia que a gente tá Sim, chateada, tem dia que tá muito cansada, tem dia que a gente quer ficar mais sozinha, tem dia que a gente não quer falar muito, tem dia que a gente quer falar bastante. Nós somos seres humanos, né? A gente tem esse... O importante é você aprender a controlar isso. O importante é você reconhecer isso e aceitar isso, né? É importante você entender que o outro não tem culpa de você estar triste, você estar mal-humorado, de financeiramente você não estar bem, ou que você brigou com seu marido. O outro não tem nada a ver com isso. O sentimento é seu. Então é você que precisa aprender a administrá-lo. E é claro, você não, eu não quero conversar hoje, sem problema nenhum. Mas se você falar um bom dia, né, um sim. boa tarde e tentar colocar um sorriso, acho que não custa nada, né? É você se conhecer realmente. O Matheus está perguntando, fazendo uma pergunta aqui interessante. Matheus Chaves. É possível Ah, mudar a personalidade de uma pessoa inserindo a inteligência emocional? personalidade é Vamos lá. complicado, né? É. Quem tem a sua, tem a sua. Eu acho que mudar a personalidade, não. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua maneira de ser. Só que essa pessoa tem que entender o seguinte: essa personalidade dela forte, que ela acha que. Tem gente que fala assim: eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou Síndrome da mudar. Gabriela, né? Eu vou É, da morrer. É. Gabriela. Tá, mas isso está te levando a algum lugar? Isso está te levando a uma alta performance? Está te levando a conectar com as pessoas melhor? Ah, tá. Ok. Se você está satisfeito, vai em frente. Né? Agora, não, não tá. A minha vida tá assim com a minha esposa, meu trabalho tá assim, que não sei o quê. Então, não digo mudar a personalidade, mas será que não é hora de lapidar? Vamos falar assim, será que não é hora de lapidar essa personalidade forte? Né? Vamos levar para o positivo essa personalidade forte? Então, não é E eu questão de falo que mudar. quando a gente se conhece, a gente muda os nossos comportamentos, a gente acaba influenciando no comportamento do outro. Né? Então, Aham, assim, se eu lido com uma pessoa de verdade. personalidade forte, que seja uma pessoa agressiva, e eu trato ela bem,
A Aham. gente vai querer, ela vai vendo, nossa, Ivonete sempre passa por mim, me trata bem, então, por que que Eu acho que Ivonete tem essa personalidade? Você acaba também influenciando, né? eu acho que essa pessoa acaba ficando até com vergonha, né? Porque o outro fica lá gritando igual um maluco e você passa e com toda a educação e controle do seu emocional, ela olha e fala, pô, fica meio. Acho que a pessoa acaba até ficando com vergonha. Então, assim, é você, de novo, eu falo, se autoconhecer e vai lá, tá valendo a pena eu ser dessa maneira? Com todo mundo? É isso aí que eu quero pra minha vida? Então, não digo mudar a personalidade, mas lapidar e saber que isso não tá fazendo, não tá fazendo bem pra você e nem quem tá ao seu redor. Sim. A Eduarda Lopes, Eduarda, você Conhece? deve conhecer, né, Rê? Conhece? Ela está perguntando qual é a área da vida, qual área da vida é mais difícil aplicar inteligência emocional? Ah, depende de cada um, né? Isso depende de cada um. Isso aí eu acho que é muito pessoal. Tem gente que tem uma grande facilidade para poder aplicar o emocional dentro da sua vida amorosa ou dentro do seu profissional. Tem gente que é maravilhoso no trabalho, quando chega em casa é uma tortura e Aham. vice-versa, né? Tem gente que não sabe lidar com seus filhos. Então, assim, a inteligência emocional vai variar de cada um. Como que ele vai lidar com cada área da tua vida, né? Na área da família, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, parentes, pais, mães, no seu financeiro até, como que ele vai lidar com isso tudo? Então, às vezes você tem uma facilidade maior para lidar com o emocional dentro da tua casa, mas não tem no seu profissional e vice-versa. Então, isso vai depender muito de cada pessoa. A gente fala aqui no coach, né, no coach, no processo de coach integral sistêmico, a gente trabalha os 11 pilares da vida. E esses Uhum, 11 pilares precisa ter um equilíbrio. Então não adianta você ser uma pessoa excelente no trabalho e você não ter tempo dedicado para o seu lazer, para sua casa, para sua família, né, uhum. para o social, para os seus filhos. Então a vida precisa de um equilíbrio. E entender esse equilíbrio também faz parte da inteligência emocional, Sim, né? aham. Não tem como fugir. A inteligência emocional tá ligada a tudo. E quais dicas que você daria para um profissional obter inteligência emocional no trabalho? O que, que ele deve fazer, Rênia? Eu acho que ele precisa conhecer a sua equipe, já que ele já se conhece, né? Se ele tem essa inteligência emocional, que ele já se conhece, que ele sabe dos seus sentimentos, que ele sabe como trabalhar isso, ele conhecer a sua equipe, né? Ele motivar a sua equipe, ele ter autoconfiança, saber que ele pode lidar com as adversidades de emoções e saber controlá-la para que elas não sejam destrutivas, né? Eu acho que uma liderança inspiradora, motivar a sua equipe de maneira que essa equipe possa crescer, que essa equipe possa mostrar resultados positivos. Então, Festejar as conquistas festejar também. exatamente, validar, isso é muito importante. A enfermeira, acho que é a Infimila, está fazendo uma pergunta aqui. Como tratar com inteligência emocional e não passar por uma pessoa erradamente características como ser fria? Ser Na fria, verdade, não, é pelo contrário, não. é isso. Não, a gente não está falando de inteligência emocional naquela que você assim, eu não sinto nada. Contrário. Pelo É você ter contrário, empatia, né? exatamente, a gente tem que sentir amor pelo próximo, respeito por esse próximo, consideração. Tudo isso é muito importante. Então, não, a gente não se torna uma pessoa fria quando a gente tem inteligência emocional. Nós não somos robôs, nós somos pessoas, né? Então, a inteligência emocional é isso, é você se conhecer, conhecer seu sentimento, mas conhecer o outro também. Conhecer, observar o sentimento do outro também. Ter empatia por esse outro também, né? Se colocar no lugar dele. Então, não, se tornar fria jamais, não de jeito nenhum. O mundo está precisando de amor, de carinho, de compreensão, solidariedade, empatia. Está precisando de todos esses sentimentos bons. É isso que a gente precisa estar trabalhando sempre. E a gente fala o seguinte: quando a gente fala de empatia, é diferente de simpatia. Né? Uma pessoa empática não é aquela Sim, pessoa que chega a dar bom dia, não sei o que, tá lindo, dia lindo o sol. Não, é você é. realmente se colocar no lado do outro. Se a Rênia estiver Aham, triste,
Eu vou tentar me colocar na tristeza dela e para sentir o que ela está Aham. sentindo e ser realmente assim, ó, estou aqui. Às vezes, ter empatia é você dar um abraço na hora que a pessoa precisa, é você chorar junto com a pessoa, porque É, você sentiu aquela você pode até, emoção junto. exatamente. É, Você pode nem estar concordando, né? Porque essa pessoa está sentindo isso, mas assim, o que às vezes para mim é pequeno, para essa pessoa é gigantesco o que ela está sentindo. Então, meu Deus, como não se colocar no lugar do outro? Como não ter essa empatia? Você que falou, é diferente de simpatia, né? É dar aquele abraço mesmo, independente se você acha que é tão grandioso ou não, mas é saber que para aquela pessoa é importante o seu entendimento, né? Porque você está se colocando no lugar dela, está se posicionando como uma pessoa que entende o que ela está passando. Então, eu acho, sim, maravilhoso uma inteligência emocional. o nosso amigo Edu entrou aqui na live também, está falando que o conteúdo está muito bom e muito válido. Ah, que Obrigada, bom. amiga Edu. Obrigada. Próxima live vai ser com ele está fugindo. É, ele tá fugindo, ele não pode fugir, ele é maravilhoso, adoro ele. O Matheus está fazendo outra pergunta. Ele está perguntando assim, Ai, Matheus. quando melhoramos a nossa inteligência emocional, indiretamente acabamos influenciando quem está no nosso redor. Também, tá certo? Tá certo? Exatamente. Influenciamos Certíssimo. sim, porque a gente muda toda a nossa vibração. Ele sabe disso. Matheus lê todos os livros que eu leio, ele é maravilhoso. Ele é meu genro, ele sabia? Então, obrigada, Matheus, pelas perguntas. É, ele é maravilhoso. E ele, assim, é um menino que gosta muito disso. Claro, ele sabe que sim, que sim, a gente influencia tudo que está ao nosso redor. Ô, Rênia, nossa live, né, está chegando quase ao fim, a gente fica em Já torno de 30. Já passaram 30 minutos, passa tão rápido. que eu E falei, a eu, gente podia ficar o dia inteiro falando aqui, a noite inteira. você tem alguns livros, você estava falando do livro que ele lê, que o Matheus lê todos os livros que você lê. Você tem alguns livros para dar de dica para gente? Ele lê mais do que eu até, tá? Ele às vezes que me indica muitos livros. Tem sim, tem esse mesmo que a gente está, desse assunto, né, que a gente está falando, que é Auto Performance do Paulo Vieira, que é um excelente livro também, que é bem explicativo, e tem muitos exercícios também explicando sobre inteligência emocional. Tem O Poder da Inteligência, que é do Daniel Goleman também, que ele fala sobre a inteligência emocional também de uma maneira bem profunda. E O Poder da Ação, que mostra em determinados capítulos o que você comunica, né? Que você gera a sua crença, é o que você comunica, o que você pensa, o que você sente. Então, Sim. o livro é bem legal também. Então, são esses três livros a princípio, mas tem muitos outros aí, muito conteúdo sobre inteligência emocional. Eu falo de um livro que é pequenininho, mas que ele é poderoso e que a gente não tem como a gente não falar de inteligência emocional sem falar de autorresponsabilidade, Aham, né? Porque se eu não assumo a minha vida, eu não consigo entender o mundo. Então, o poder da autorresponsabilidade é um livro que eu indico para todo mundo. uhum. É, Todos deveriam ler, não é só uma vez, não, várias vezes. Porque cada vez que você lê, você tem um conhecimento maior, você consegue compreender melhor. Então, é um excelente livro. então, a gente, para encerrar, a Sai na Prática está perguntando como contratar a gente para palestras, coach. Estamos abertas, Pode ir lá no né, Instagram, tamo Rena? lá. Estamos juntas. Sim. Então, assim, manda seu recado para essas pessoas que estão assistindo a gente. Eu falo que para a gente poder ter alta performance e trabalhar a inteligência emocional, a gente precisa se conhecer. E para se conhecer, existem várias ferramentas, tem mapeamento de perfil comportamental, o próprio processo de coach ajuda muito. A gente precisa também se amar, né? Se Uhum, amar mais, se amar verdadeiramente como eu sou. A gente precisa se perdoar, né? Perdoar as coisas, não guardar mágoa, perdoar o outro, mas perdoar também a si. Não uhum. procrastinar, adiar o prazer imediato, porque não tem sucesso se a gente não tiver esforço, se a gente não correr atrás. Rênia, quais são o recado que você
as dicas que você dá para essas pessoas que estão assistindo essa live, para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de incerteza, a gente não sabe quando isso acaba, né? Cada um fala que o pico termina em junho, o pico termina em agosto, e a gente já está falando aí que isso vai até 2021. Então, quais são as dicas que você dá aí dá pra gente É, desse minha tema? amiga, você já falou tudo, eu concordo e assino embaixo com tudo que você falou, e é justamente isso. Nós estamos vivendo hoje numa crise que eu nunca imaginei passar pela minha vida, isso. Acho que nunca ninguém imaginou, né? Quando falar pandemia, todo mundo preso dentro de casa, a gente nunca imaginou isso. Só que estamos todos no mesmo barco. Então, assim, vamos remar juntinhos, né? Vamos remar para o mesmo caminho, o caminho do sucesso. E isso não adianta com tristeza, não adianta ficar depressivo, não adianta esbravejar, não adianta culpar político, culpar, não adianta. O importante é a gente tentar manter nossa sanidade mental bem, manter a nossa vibração boa, acordar, o que eu vou fazer hoje de melhor para mim e para quem está ao meu redor. Eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente hoje está num momento de solidariedade, de empatia, de entender o que está acontecendo com o seu próximo. Então, a inteligência emocional vem nos mostrar justamente isso. Que mais que tudo, nessa hora, é importante demais você se conhecer e entender os seus sentimentos. Ok, acordou triste? Se permita sentir essa tristeza. Sem problema nenhum. Se permita dizer, eu tô triste hoje, vou sentir tristeza e tal. Mas você não é a tristeza. Você só sentiu essa tristeza. Agora vamos passar É para a isso mesmo. alegria, Você né? falou a palavra certa. Você não é esse sentimento. Você não é esse sentimento, né? Acorda, toma um belo banho, passa uma maquiagem, fica bonita, faz uma comida gostosa, esteja com seus filhos, com seu marido, se não pode estar, faz uma videoconferência com alguém, né? Chama em vídeo. Mas o importante é isso, é a gente manter a sanidade mental, se manter positivo. Vai passar, né? Eu sei que muita gente está aí correndo atrás, tem problemas financeiros, tudo. Mas como eu estava até assistindo uma palestra do Paulo Vieira agora, e ele falou que é para a gente parar mesmo é para a gente não reclamar, né? Porque a pandemia trouxe muitas coisas, mas também trouxe estar mais perto da sua família, né? Estar mais juntinho. Ela trouxe você ter tempo, você desacelerar um pouco, você conseguir fazer uma autoavaliação sua do que está acontecendo no mundo. Então vamos agradecer, vamos ser grato. Gratidão, acho que é a palavra-chave para tudo isso. Então, eu sou grata por você, minha coach, minha amiga. Amanhã temos Grata sessão, hein? e grata por essa live, grata pelas pessoas que estão assistindo e que fizeram, que interagiram com a gente. Eu acho que é isso, né? O nosso objetivo era realmente trazer esse tema para plantar uma semente. A gente não veio dar um curso, né, de inteligência Não, emocional. A não. gente veio E é plantar muita uma, coisa. É a gente muita veio coisa. plantar uma sementinha, né? Aham, Uma sementinha que fala assim, é possível trabalhar assim, inteligência emocional. A gente não nasceu assim, a gente não vai morrer assim. Basta a sim. gente querer mudar, ter autorresponsabilidade e agir para um dia melhor, né? Eu falo, essa pandemia veio para nos ensinar alguma coisa. Cada um deve parar e refletir o que, é que essa pandemia está te ensinando, Uhum, né? E exatamente. nada vai ser igual. Então, se as pessoas estão achando que depois que a curva cair, né, o coronavírus não vai sumir, ele vai ficar por aí, e vai ser tudo igual, nada vai ser igual. Agora, como é que você quer que seja? Como é que É, você vai fazer acontecer? Você está planejando o seu futuro? Você está trabalhando? Você está imaginando, colocando metas? O que é que você vai fazer? Ou você está esperando tudo cair do céu, né? Então, se você quer cair do céu, vai esperar muito tempo, né? Deixa o é, papai do céu, coitado lá. Agora, você tem que agir, foi o que eu te falei. Nessa pandemia, a gente começou a pensar em várias coisas, várias ideias, e é legal que as coisas vão surgindo. Basta é, querer, basta tentar. Ah, mas para você é fácil. Não, não é fácil, para ninguém é fácil. Só que a ninguém gente faz. precisa querer e agir, né? Não É, adianta só, eu quero e eu posso. Não. Você pode querer várias coisas, mas se você não agir, se você não colocar em prática, se você não estudar, não procurar, não pesquisar como que a gente vai fazer, buscar, você não vai conseguir sair da inércia. Então, essa é a intenção. Eu acho que a gente está em casa,
Mas a gente não morreu, não. A gente está É isso aqui aí. vivíssimo e temos que agradecer pela saúde e pedir pelos outros. E eu que tenho que te agradecer muito por mim. Eu ficava várias aqui horas falando com você. Um beijo a Também. todos. Obrigada por ter Beijo. entrado, pelas perguntas. Mil beijos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus, Rênia. Amei. Você também. Beijo. 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 Tchau. Tchau.